Olá, eu sou a Drica aqui do Reiki Online Brasil e hoje eu estou aqui para falar com você um pouquinho sobre o livro Bhagavad Gita. Esse livro entrou na minha vida esse ano e teve um impacto muito grande na minha alma. Assim, me mexeu muito esse livro, assim, brotava lágrimas dos meus olhos, assim, de felicidade mesmo, de estar em contato com esse livro. Então eu vou trazer um pouquinho, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse livro, que eu acho que vai ser muito interessante essa dica para vocês. Daqui a pouco eu volto falando do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um livro antigo, muito antigo. O significado de Bhagavad Gita significa a sublime canção ou a mensagem do mestre. Ele é um livro altamente prezado pelos brahmas, pelos hindus, e ele é como se fosse um Alcorão ou uma Bíblia para eles, né? A mensagem que esse livro tem, ele é muito mais do que um livro descrevendo uma história realmente que aconteceu, né? Ele tem um significado exotérico, né? Então ele tem um significado interior, onde você leva todo aquele ensinamento para si mesmo, né? Para uma questão mesmo de mudança interior. Então existe uma conversa muito interessante entre Krishna e Arjuna, que é o personagem principal desse livro. O livro se trata de uma guerra entre os Kurus e os Pandavas, né? Que eles são da mesma família, eles são familiares e que eles estão lutando por um território, né? E esse território, de repente, durante a luta, essa guerra, né, que vai ser travada, as duas famílias se colocam cada um em um canto, né? E Arjuna, que é o príncipe, e o carro, quem está guiando esse carro, né, essa carruagem, é Krishna. E Krishna, na religião hindu, é a próprio Deus, é o Deus manifestado humanamente, né? Então eles têm Krishna como realmente uma referência de Deus na Terra, né? E aí toda a conversa durante esse episódio todo dessa guerra, né? E tem uma conversa entre Arjuna e Krishna muito interessante. Arjuna e Krishna param o carro no meio dessas duas famílias e Arjuna começa a ter questionar, né, se ele deveria guerrear com aquele pessoal que era familiares, primos, era conhecidos, assim, mestres que já foram mestres dele, e questiona Krishna, né, por que ele teria que fazer isso, por que ele teria que guerrear. E aí começa todo o processo de Krishna revelando para ele sobre os motivos que ele tem que fazer, que ele tem que travar essa guerra, né? E na verdade, o sentido real é essa guerra interior que a gente tem que travar. Então, o tempo todo, na verdade, Krishna está falando para Arjuna dessa guerra da nossa personalidade, com a nossa personalidade. Então, com os condicionamentos, com as crenças limitantes, com os padrões negativos, com os dogmas, com os paradigmas, com tudo que nos limita e que nos faz sofrer. Então ele mostra um caminho, né? E ele fala que você não pode ser fraco durante essa trajetória, que o vencedor é aquele que trava a guerra com força, com bom ânimo, né? E ele fala de vários aspectos no decorrer do livro. E um dos aspectos aqui que eu quero falar, que o livro expõe, é sobre as mudanças, né? Então tem um diálogo entre Arjuna e Krishna que Krishna fala para ele: por que você está com medo das mudanças? Por que você está com medo da morte, se a morte não existe?
né? Então isso é muito interessante, porque na verdade no livro revela o tempo todo sobre o conteúdo da reencarnação, sobre que não existe morte, né? Existe que nós estamos no corpo físico, nesse corpo corpóreo, né? Mas que ele não é real, ele não é a nossa realidade como ser imortal, né? Que somos seres imortais, que estamos tendo nesse momento a gente está passando por um processo de aprendizado nessa dimensão, né? Mas que tudo isso aqui, isso não é real. Esse corpo físico não é o eu real. Então eu não tenho que ter medo da morte, eu não tenho que ter medo da morte dos meus familiares, porque eles vão continuar existindo mesmo após a morte física. Isso é muito interessante, porque o tempo todo a vida nos traz mudanças, né? Então, na verdade, o tempo todo temos morte. A morte é muito presente na nossa vida, não só a morte física, mas são pequenas mortes que a gente tem que travar no nosso decorrer da nossa vida, né? Então, a morte de algum aspecto meu que eu não preciso mais estar caminhando com ela, com aquele padrão, né? A morte também real, a morte física também. Então, esse livro ele aborda muito isso, a você ter uma consciência de equanimidade, de aceitação, tanto das coisas boas como das coisas ruins, porque você sabe que aquilo é passageiro, né? Que aquilo vai passar. Então, que nada é permanente, tudo é impermanente nesse mundo e tudo muda muito nesse mundo mesmo. Então, é muito interessante essa conversa que a Arjuna tem com Krishna, né? Porque Krishna revela muito sobre isso, ele fala muito sobre isso, esse desapego, né? Porque a gente está sempre na dor por causa de dois aspectos: o apego aquele com a avidez e a aversão também. A gente tem, quando a dor vem, a gente tem a aversão. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não mereço isso? Tem gente que chega ao ponto de ficar de mal de Deus, do Criador, né? Achando que o Criador trouxe aquilo para minha vida e agora eu tô de mal de Deus, eu tô de mal do Criador. Então, assim, isso é você se desequilibrar, é você não entender esse processo dentro de si. E aí você está causando mais dor, mais dor, mais dor. Então o importante, o interessante, o caminho, né, da verdade é o caminho do meio. É onde você consegue um equilíbrio, uma harmonia dentro de si, uma tranquilidade, uma paz, onde nada vai tirar a sua equanimidade, a sua tranquilidade, a sua paz. Ninguém e nada nesse mundo vai tirar você desse caminho. Então é um trabalho interno que você vai ter que fazer, é um trabalho que requer muita força de vontade, muita disciplina. Então a gente hoje, por exemplo, como reikianos, nós temos essa ferramenta que nos ajuda muito, mas é muito mesmo, tá trabalhando nessa harmonia, nesse equilíbrio, porque o reiki é isso. É um sistema de harmonização e reequilíbrio. Então o reiki ele vai impactar muito forte o corpo da personalidade. Então o corpo físico, o corpo energético, o corpo astral das emoções, né? E o corpo mental inferior. Esses corpos, o reiki ele vai fazer uma harmonização e reequilíbrio e você conseguindo manter esses corpos em harmonia e trazendo paz para esses corpos, fica mais fácil de você estar acessando o corpo superior, que é o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico, né? Então, você tem que se esforçar para manter esses corpos em equilíbrio, né? E o reiki ele faz esse trabalho muito bem mesmo. Se você é um reikiano praticante de reiki, tenho certeza que você já consegue ter um domínio dessa personalidade, desse ego muito mais, né? Ou um meditador, por exemplo, também, que nós no reiki, a gente medita também, é uma prática dos reikianos meditar, e é imprescindível, gente, para um reikiano também fazer uma prática, qualquer prática de meditação. Então, você unindo a meditação
Com o Reiki fica muito mais fácil e é muito mais rápido de você conseguir esse equilíbrio, essa força interna, né, para que você consiga essa harmonização, para que você aceite as demandas da vida de uma forma mais tranquila, né? Porque as demandas, elas vão acontecer, porque no mundo, no plano que a gente está vivendo, as coisas mudam o tempo todo, né? Então, você tendo essa força dentro de si, essa consciência dentro de si, que independente do que acontece no meu exterior, o meu interior continua equânime. Você tem que entender que quando você entra na aversão, né, aversão a alguma coisa, ou quando você entra no desejo, esse desejo com avidez, você vai sempre estar causando um dano na sua alma, né? Então, sim, sempre essas extremidades, elas vão trazer dor e sofrimento. E você, quando você sai, quando você entra nessa dor, nesse sofrimento, você sai do Dharma, né? Porque o Dharma é quando você está dentro do fluxo, é quando você está conectado com a fonte, né? Então as coisas fluem, você recebe abundantemente essa mensagem, essa instrução, você está conectado com Deus, com o Criador, né? Então a sua paz interior é muito grande quando você está dentro do Dharma. Mas quando você entra na dor e no sofrimento, é porque você entrou no Karma. E o Karma é só uma sinalização, é como se fosse uma bússola falando, você não está no caminho certo, então volte pro Dharma, né? Então é uma sinalização que você tem que fazer algum movimento, alguma mudança dentro de si, para que você retorne pro Dharma e você possa viver realmente tranquilo e em paz, independente do que esteja acontecendo no seu exterior. É muito interessante isso, que um dia eu estava num salão e a pessoa que estava fazendo a minha unha, ela estava num momento, num drama pessoal que ela estava vivendo ali no salão, com os colegas, com a dona do salão, e ela estava muito aflita e despejando toda aquela energia e toda aquela confusão, ela estava tentando compartilhar aquilo comigo. Eu fiz o meu papel, assim, muitas coisas eu aconselhei, né, dentro do que eu podia fazer, mas eu me mantive o tempo todo equânime. Eu não deixei que aquele conteúdo dela, com aquele drama que ela estava vivendo, né, e o desequilíbrio que ela estava tendo, me afetasse. Então eu fiquei como uma observadora e aquilo eu observei dentro de mim e achei muito interessante. Eu fiquei até orgulhosa, sabe? Porque eu falei, gente, num momento desse, se você não está em vigília, se você não observa, você acaba assimilando o conteúdo do outro ou do ambiente, de alguma coisa, e você começa a ficar reativo, né? Porque a outra pessoa está, ou alguém do ambiente está, e você acaba assimilando aquilo e começa realmente produzir entra naquela sintonia e produzir aquilo ali também, aquela desarmonia. Mas quando você tem uma certa consciência já, vamos dizer assim, e um certo equilíbrio, né? Você se mantém observadora daquilo e você permanece equânime e observando, para aquilo que está no exterior não tire a sua paz. E naquele momento todinho, até uma hora ele virou para mim e falou assim, nossa, você tá querendo me deixar calma, né? Porque você tá muito calma. Mas eu estava calma, né? Lógico que eu queria transmitir para ela também aquela minha calma, né? Porque a gente pode fazer isso também. E no tempo todo, eu acho que naquele movimento, né, eu me mantive assim e eu pude observar isso em mim e eu fiquei muito feliz com isso, de perceber que a minha paz continuava mesmo dentro de um lugar, de um momento que uma outra pessoa perto de mim estava vivenciando um drama. Né? E isso é muito importante, porque na vida a gente está sempre em contato com pessoas, né? Coisas e fatos que às vezes pode nos levar ao desequilíbrio. Então essa observação e
e eu acho que o que conta muito é a prática, né? Como eu sou uma praticante de Reiki e de meditação, eu acho que isso me deu um suporte muito grande para que eu me mantivesse naquele estado, né? De paz e tranquilidade dentro de mim. Então é um dos movimentos que fala o Bhagavad Gita, é dessa equanimidade, né? É de estar bem mesmo com as mudanças externas que possam acontecer, mesmo diante, por exemplo, da morte de um ente querido, né? Que nos causa tanta dor e sofrimento. Eu sei que para nós humanos ainda, a morte, né? A morte física mesmo de alguém que a gente ama é uma coisa muito complicada ainda, né? Ainda é muito complicado. Mas eu acho que quanto mais a gente se aperfeiçoa, que a gente vai tomando consciência que a vida continua mesmo depois da morte, a gente vai tentando entender e assimilar isso e ficar bem com isso da melhor forma possível, né? Lógico que a gente somos aprendizes e ainda, com certeza, eu acho que para muitas pessoas, eu acho que até mesmo para mim, eu acho que seria uma coisa muito, muito difícil de lidar, né? Há pouco tempo atrás, o ano passado, eu tive que lidar com a morte, por exemplo, da minha cachorrinha, que viveu comigo 10 anos, né? E eu tinha um amor, assim, um amor absurdo por ela, assim, pra mim, era minha filha, minha alma gêmea, e com a morte dela, no momento da morte, lógico, eu sofri pra caramba, mas eu quis colocar em prática todo o ensinamento que eu obtive, né, nesse tempo todo, e quis vivenciar aquilo. Então eu não me deixei, eu senti a minha dor, eu me permiti, né, chorar o que eu tinha que chorar, mas eu não me afundei nessa dor, né? Então eu fui aceitando como fato, né? Eu fui aceitando aquilo como um fato, um acontecimento, uma mudança que houve na minha vida, que ela não estaria mais perto de mim, mas que ela continuaria o progresso espiritual dela, né? Que ela continuaria viva, né? Só que não nesse plano. Então eu fui trabalhando aquilo em mim e não me deixei mergulhar na dor, no sofrimento ou no vitimismo, né? O importante é isso, a gente pode sentir essa dor ainda, porque nós ainda temos alguma dificuldade nisso, mas não se deixar mergulhar por essa dor, não se entregar a isso, achar, nossa, é o fim do mundo, agora eu quero morrer também. É engraçado que nessa época que a minha cachorrinha morreu e eu estava passando por esse processo, uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp passando pela mesmo problema, mas dizendo que estava num sofrimento absurdo e que ela assim, não conseguia sair da cama, não conseguia se alimentar. Eu achei até muito sincrônico eu ter recebido uma mensagem dessa e ela me pedindo ajuda. E eu estava vivendo aquilo também, aquele luto, né? E eu pude falar algumas palavras para ela que eu penso que possa ter ajudado ela, né, a sair desse lugar que ela estava se entregando àquela dor, né, sendo que na verdade aquela morte não é real, né, é real que para nós que estamos nesse plano material, né, mas aquele animalzinho que ela também perdeu continua a vida, né, a vida dela, a vida depois da morte. Então, que a morte é só uma ilusão, né? Então eu pude passar alguma mensagem naquele contexto, sabe? Então a gente vê que a gente pode sentir essa dor, mas com uma outra pegada, com outro movimento, né? Não se vitimizando, não deixando aquela dor tomar conta totalmente de você. Bom, esse é um dos aspectos que fala Bhagavad Gita, sobre a mudança. O outro aspecto fala da retação, né? Que a gente sempre tem que a ação e a inação, né? Quando você tem que agir, né? Certo, correto, e tem horas também que você não tem que agir, né? Você tem que entregar. Então, muitas coisas na vida da gente às vezes acontece, a gente quer ter o controle de tudo. E nós não temos controle praticamente de nada. De nada. Você tem controle sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, você pode ter controle sobre você, sobre o outro, e muitas das coisas da vida você também não tem controle nenhum.
Então, a orientação é: faça o seu melhor, faça o que é certo, até onde dá para você fazer, e o que não dá, você solta, aí você não faz mais nada, né? Então você faz um movimento, você faz. E outra coisa, faça sem querer nada em troca, você faz porque é certo, porque é correto, porque é justo, porque é bom. Você entendeu? Então, se você faz, por exemplo, no seu trabalho, faça o que é certo, o que é correto, o que é bom, o que é justo, né? Então, seja no trabalho que for, sem querer nada em troca, simplesmente porque é a reta ação, né? Então, os budistas, eles falam muito sobre isso, né? Sobre a reta ação, sobre o dever. Então, o dever é muito importante. Eu faço porque é meu dever. Fazer e fazer bem feito, fazer o meu melhor, mas até um limite eu posso fazer, e o que eu não posso, o que não está no meu controle, eu solto. Mas o mais importante que fala também, que aborda o Bhagavad Gita, é sobre o pensamento, né? Sobre a importância do reto pensamento. E hoje eu vejo muito, mas é muita gente mesmo, com muito problema emocional, de depressão, de pânico, de questões existenciais, por causa que não tem esse controle mental, essa força mental. E tudo começa no corpo mental. Tudo começa no corpo mental. Se você não tem um domínio desse corpo mental, é tanta coisa que vai passando na sua mente, é tantas vozes, e é da personalidade, e é do ego, que fica te puxando para baixo, te questionando. Aí nesse mental tá ali tudo, suas crenças limitantes, seus padrões negativos, seus condicionamentos, te puxando para baixo, te vitimizando, te jogando, te tirando a sua autoestima. Então, assim, ter esse controle, esse domínio mental é a primeira coisa que você tem que fazer, é o primeiro movimento que você tem que fazer. Então eu sempre aconselho as pessoas que, assim, Sócrates já falava: conheça a ti mesmo e conhecerás os deuses, né? Então isso é verdade, isso é muito verdade. Você tem que, a gente aqui no Reiki Online Brasil ensina sobre o Pensene, a importância do Pensene. O Pensene é o quê? Pensamento gera sentimento. Sentimento gera o quê? Energia. Então, se você não tem esse domínio mental, você pensa, por exemplo, qualquer coisa que eu pensar que não vai dar certo, eu já criei um sentimento em relação àquilo, e energeticamente eu estou emitindo a energia que vai voltar para mim, e com certeza não vai dar certo. Porque eu estou focando, eu estou emitindo, eu estou mandando essa informação, né, pro mundo, que não vai dar certo, eu não sou boa, eu não sou suficiente, né? Então eu estou mandando uma informação negativa. Então, para você conseguir as coisas na sua vida, para você ter paz interior, né? Para você conseguir essa equanimidade, essa harmonia, você tem que ter domínio mental. E para ter domínio mental, você tem que buscar conhecimento, né? Para você fortalecer, você tem que ter força de vontade, que quando aquela voz começar a falar com você, te puxar para baixo, você fala assim: epa, para, eu não aceito isso, né? E colocar no seu mental algo, fecha os seus olhos por um momento, pense em algo que você goste, você na praia sorrindo, né? Nessa hora você está fazendo uma mudança, não só energética, mas em todos os níveis. Então você vai começando a ter controle, porque você tem que entender uma coisa: nós estamos num piscinão, né? Imagina uma piscina enorme e com todos os tipos de pensamento mergulhado nessa piscina. Quando você está na piscina e está com micose, você não pega. Se você está com a sua energia, com o seu padrão mental mais baixo, você vai entrar em ressonância com esses padrões mentais baixos dentro desse piscinão. Então vamos supor que uma pessoa lá no Japão teve um pensamento assim: nossa, a vida não presta, nada dá certo para mim. E aí você está dentro dessa piscina, né, mental, e você entra em ressonância com esse pensamento, e ela entra como se fosse uma intrusão mental. E essa intrusão entra em você, e aí você começa a pensar assim: eu acho que a vida não presta, nada dá certo pra mim. E você acreditou
que esse pensamento é seu, e não era seu, era uma intrusão, ele passou. Mas como você não se conhece, você não conhece os seus padrões mentais, você não tem esse domínio mental, nem emocional, energético, então esse pensamento entrou, você acreditou que foi seu, e aí você fica assim, a vida não presta mesmo não, nada dá certo pra mim, aconteceu, semana passada aconteceu aquilo. Aí você fica arrumando um monte de coisas para validar aquele pensamento como sendo seu. E aí passa a ser seu mesmo. Vai criando disfunção no seu sistema, vai criando problemas emocionais e vai baixando mais e mais a sua frequência. Então, como eu já tenho um pouquinho de um domínio mental, eu conheço já meus padrões mentais, pelo menos um pouco, não estou falando que eu tenho todo o domínio não, mas eu já fico mais observadora. Então quando entra, por exemplo, um padrão desse, a vida não presta, eu falo simplesmente assim: devolvo ao remetente com partículas de luz. Devolvo esses pensamentos ao remetente com partículas de luz. E eu não aceito aquilo como verdade. Eu não pego aquilo para mim. E aquilo ali, automaticamente, aquela intrusão, ela sai do meu sistema e ela não fica. Porque eu não tomei como meu. Entendeu? É a mesma coisa do presente, quando você a pessoa quer te dar um presente e você não fica com o presente. Quem fica com o presente? Quem estava dando, não era? Então a mesma coisa, energia, pensamento. Isso aí vai continuar ali, você não vai ser afetado por algo que não é seu, você não gerou aquilo. Também tem uma certa diferença, por exemplo, quando você tem alguns padrões negativos, tem gente que, por exemplo, não quer olhar para aquilo. Então ela pega simplesmente, ela nega que está sentindo alguma coisa, nega que está... Porque pensamento gera sentimento, não gera? Então, esse sentimento, ele tem que ser olhado, ele tem que ser acolhido. Por exemplo, mental, estou triste, ok. Meu mental falou isso, comecei a sentir tristeza. Então eu olho se isso me pertence. Primeiro, por isso que eu tenho que saber meus padrões. Bom, isso me pertence, eu estou triste. Então, como uma observadora, eu vou olhar. Por que eu estou triste? Qual é o problema que está me fazendo ficar triste? Eu vou olhar aquilo e vou entrar em contato com aquilo, e eu posso ressignificar esse sentimento dessa tristeza, por exemplo, com o Ho'oponopono. Né? O Ho'oponopono é uma técnica havaiana, né, dos kahunas, que limpa memórias. Então, se existe aquela dor, aquele sofrimento, eu estou triste por causa de alguma informação, alguma memória. Então, se aquilo me pertence, eu vou ressignificar aquilo. Eu não vou negar, não estou triste não vou nem olhar para isso. Não é isso. Você vai olhar, vai acolher aquilo ali, vai olhar para aquilo, vai ressignificar. Ok, tô triste por causa, vamos supor que na infância eu sofri abuso, né? Então isso me traz tristeza constantemente. Então, eu tenho consciência disso. Então eu vou ressignificar. Posso ressignificar, tem várias técnicas. A gente pode fazer, por exemplo, o Ho'oponopono, né? Posso até, como reikiana de nível 2, eu posso enviar reiki para minha criança ferida, né? Para o meu passado, ressignificando também. Então, tem técnicas e técnicas, por exemplo, o Theta Healing também pode fazer isso. Então, tem várias técnicas que você pode estar utilizando para fazer isso. E a mais assim, que eu acho completa e maravilhosa, que eu sou apaixonada, além do reiki, é o Ho'oponopono, que é simples, né? Divindade limpa em mim, cura em mim toda a memória e sofrimento, por exemplo, da minha criança ferida. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Isso eu estou fazendo o quê? Eu estou limpando essa memória, essa dor que é minha. Então você vai limpar o que te pertence, não as intrusões. E por isso que você tem que saber o seu pensene, o que te pertence, você vai ressignificar, e o que não é seu, que entrar de intrusivo, que você fala, devolvo ao remetente com partículas de luz. Fique claro isso, entendeu? Então ninguém vai estar aqui fugindo dos seus sentimentos, do que está sentindo, mas vai estar olhando com carinho sobre isso. Você dominar isso e criar pensamentos mais positivos, ter um domínio disso aí, automaticamente você vai estar ajudando muitas das pessoas. Pelo menos você não vai estar sujando com a sua mente mais essa consciência do todo, né, do coletivo. Então você vai estar ajudando. E para isso é indispensável a meditação.
A meditação ela vai silenciar essas vozes, né? Vai te dar o domínio, vai te fazer você ficar harmonizada, reequilibrada, né? E por isso que a ferramenta do Reiki também é muito importante, porque ela vai trabalhar nesse mental inferior, que é tagarela. Então ele vai serenar essa mente, né? Que é a mente mais racional, né? E assim você conseguindo mapear o seu pensene, quais os seus pensenes, quais são os seus pensamentos dos dias, né? O seu padrão, você vai com vontade. Gente, a vontade é um atributo do corpo átmico. O corpo átmico é o nosso corpo mais de luz que a gente tem, né? Então é a nossa essência divina e a vontade está nesse corpo. Então você usa esse atributo da vontade para ter consciência dos seus padrões e fazer com consciência mesmo, fazer as modificações. No começo, você vai ter que fazer um esforço, né? Para que você domine esse corpo mental, para que você silencie essas vozes, né? Que te puxam para baixo e automaticamente você cria um domínio, uma força, né? Porque é como se você tivesse uma força mental mesmo, uma musculatura mental. Então, para isso você tem que exercitar. Passou um pensamento negativo? Não, eu não aceito isso. Isso não me pertence. Devolvo ao remetente com partículas de luz. Eu sou maravilhoso, eu sou criativo, eu sou feliz. Então fale por palavras positivas, leia livros que vai ajudar, por exemplo, igual o Bhagavad Gita, veja filmes, veja coisas mais interessantes que vai colaborar para que você tenha um corpo mental mais forte, um corpo emocional e tudo. Então, você fazendo isso, a sua vida muda completamente. Isso é um pouco da conversa que eu queria ter com você sobre tantas coisas maravilhosas que o Bhagavad Gita traz de mensagem. Então eu te oriento, compre esse livro, adquira esse livro porque é maravilhoso, você vai adquirir um monte de conhecimento e eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, curta, compartilha, entra no nosso canal, curta também, se inscreva e a gente se encontra então num próximo vídeo. Beijo! Gaixô. E ó, eu tenho uma dica especial, tem esse vídeo aqui e esse vídeo aqui. Escolha um dos dois, continua com a gente. Gaixô.